Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus. E no 8 ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O apóstolo Paulo está, através desta carta, fazendo uma terapia com a igreja de Filipenses, nessa parte aqui que a gente leu. Porque olha aqui os temas que ele aborda nesses versículos aqui: alegria, moderação, ansiedade, a meditação, a reflexão. E depois ele fala assim que Deus vai guardar a mente e o coração deles. É praticamente um processo de terapia psicológica. Porque ele está dizendo para eles assim: mantenha a alegria, olhe o lado positivo das coisas, se alegrem sempre no Senhor. E outra vez eu digo, alegrem-se, ou seja, aprendam a ter alegria em todas as situações. Aprendam a achar o lado bom de todas as coisas. Aprendam a enxergar as coisas de forma positiva. Ou seja, isso é um processo que quem já fez algum tipo de acompanhamento terapêutico sabe, né? Que eles levam para esta área. Moderação. Seja a moderação de vocês conhecidas por todos. O que a gente poderia dizer desta moderação? Seja o proceder de vocês equilibrado, seja o proceder de vocês justo, sejam pessoas mansas, sejam pessoas retas, sejam pessoas conhecidas pela facilidade de lidar. Então, ele está envolvendo o contexto interno e também está envolvendo o contexto externo da pessoa. E depois ele trata da ansiedade, no versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Coloquem a ansiedade de vocês no Senhor. Coloquem a confiança de vocês no Senhor. Coloquem a esperança de vocês, que as suas necessidades sejam sempre colocadas diante de Deus através da oração e da súplica no Espírito. O que seria a súplica, querido? O que a gente pode entender com o que seria uma súplica? Você fazer uma súplica. Existe, por exemplo, um pedido. Né? Um filho faz um pedido para o pai. Aí o pai, às vezes, não atende o filho. Aí o filho suplica. Ou seja, é aquela oração que você faz depois de já ter orado, já ter esperado e não aconteceu algo. E aí você insiste mais um pouquinho. É aquela oração mais insistente. Então ele está falando, a ansiedade vai ser combatida com a sua fé, quando você colocar a sua esperança e a sua confiança no Senhor, mas também perseverança. E aí ele fala, né? A paz de Deus que excede o entendimento guardará a mente e o coração. Como assim a mente e o coração? Porque às vezes você tem a paz na mente, mas não tem no coração. E aí o que acontece? Você naquela hora que você orou, chorou, esbanjou as suas emoções todas, você ficou tranquilo. Mas aí no dia seguinte voltou tudo de novo. Então é um processo que você vai fazer interno no seu subconsciente. A Bíblia sempre fala dessa dualidade da mente e o coração. Em várias passagens você vai ver a Bíblia falar disso. Quando a Bíblia fala da mente e coração, ele está falando de consciente e subconsciente. A sua mente consciente e o seu subconsciente. O coração, por exemplo, a pessoa se converteu na mente. A pessoa aceitou o evangelho só na mente. Não desceu ainda para o coração. Quando desce para o coração, né, no nosso jeito de dizer, aquilo já é algo que já está intrínseco na pessoa. Enquanto não desce para o coração, ó, um exemplo, acontece uma coisa com a pessoa, uma reação
ela tem uma reação assim, involuntária, sem pensar. Sabe quando você tem uma reação, acontece alguma coisa, você reage sem pensar. Aquilo ali é o que está realmente dentro de você. A reação que a gente tem nesse momento vai mostrar qual é o processo mental que já está gravado no nosso subconsciente e ele reage automático. É igual dirigir. Você não fica, depois que você aprende a dirigir, você não fica olhando para o câmbio. Primeira, segunda, pisa na embreagem, solta a embreagem, acelera, devagar, 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 vai. Você não fica assim. No início. Depois que aquilo está no seu subconsciente, você já vai dirigindo, falando com alguém, você já vai dirigindo, mexendo no celular, não deveria, mas vai. Para você ver que o seu cérebro, ele falou assim, ó, isso aqui a gente já aprendeu, passa para a próxima fase. Fica lá no subconsciente agora. A gente não precisa mais ficar processando essa informação toda hora. Já podemos arquivar ela, que ela já vai funcionar no automático. Aqui, quando a Bíblia está falando da mente e do coração, esse processo aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, por exemplo, um processo de cura interior, ele precisa ser não somente na mente. Não basta a pessoa entender que ela necessita de cura, que ela necessita perdoar alguém, que ela necessita liberar um perdão. Ela precisa ser curada interiormente, a mente e o coração. Então a Bíblia fala desse processo de mente e coração. A mente sendo a consciência e o coração sendo a subconsciência. Deuteronômio 6,5. Vamos ler lá. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha essa separação que ele faz, dessa dualidade. Coração e alma. Aí tem Mateus 22:37. E Jesus respondeu, mesma passagem, né? Ele só está repetindo o que estava já escrito na lei. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ele está tratando do que aqui? Ele está tratando desses processos internos nossos, da nossa psique. Né? Quem lembra da peça da diretoria? Esse é o processo. De primeiro, você aceitou na consciência, você tomou ciência de uma coisa que é verdadeira, que você precisa. Depois você vai convencer a sua vontade. É esse o processo, de descer da mente para o coração. Quando chegou no coração, acabou a peça, todo mundo foi embora. Concluiu o objetivo. Então esse é o processo que o apóstolo Paulo está falando aqui com a igreja de Filipos.